Eu achei que tinha acabado com a minha chegada aqui, a sirene. O que eu faço com a sirene, que eu nem sei mais? Vai aqui. vir uma pergunta na canela aí pra gente. Pergunta na tela. Vamos ver, qual que é a pergunta aí? Jesus, que susto. Achei que tá... na tela, é na canela. Aonde é na canela? Vamos ver então. Solta aí. Se a confiança no trabalho do Rogério Ceni não é total, é certo manter para a Libertadores? Sai do muro aí, Rafa. A pergunta de cara é uma pegadinha, né? Porque a confiança não é total? Eu acho que nenhum treinador no futebol brasileiro, se não estiver vencendo toda quarta e domingo, tem confiança total. Tem respaldo 100%. Né? Respaldo é vitória. Tá no muro? Futebol brasileiro. Você ficou no muro, é muito difícil sair do muro. Eu manteria de qualquer forma, mas é porque eu acredito no trabalho. Eu acho que o que é feito com algumas questões que tem que se debater, com uma questão que é bem importante, que é o enfraquecimento do elenco do Flamengo, pelas convocações recentes, pela saída do Gerson, por ainda estar se ajustando o que é o Flamengo 2021. Eu não acho tão absurdo o momento que a equipe vive, ainda mais falando dos jogos a menos, né? De uma pontuação que pode crescer dentro do campeonato. Eu acho que isso também tem influenciado. O Flamengo não é time para meio de tabela, mas é uma circunstância dos jogos a menos e do momento irregular que vive. Eu acho que com todo mundo à disposição, e essa não vai ser uma realidade dentro do brasileiro, trabalhar com isso é um grande problema, o Flamengo é muito forte. Agora, você jogar na conta do Rogério a questão de querer o mesmo Flamengo, ou um Flamengo melhor, da temporada 2020, com o que são as questões que ele tem que confrontar, né, principalmente não ter a equipe principal dentro dos jogos na temporada, eu acho muito pesado. Eu sei que o torcedor pensa diferente, sim, mas pensando em equilíbrio, estabilidade, sequência, o Flamengo dificilmente se movimentaria no mercado para trazer alguém que descolaria o Flamengo no momento que ele vive hoje. O momento é complicado. E o Rogério, até pelo conhecimento de casa, pelo período à frente da equipe, por já ter batido campeão, eu acho que é o melhor nome para fazer o Flamengo sair dessa situação e ter um desempenho melhor. Tem uma questão agora, né? A volta do Everton Ribeiro e do Gabriel, né? O Gabigol. Há até possibilidade deles jogarem contra a Chapecoense no domingo, né? Porque o Brasil faz a final da Copa América no sábado à noite. Nem o Gabriel, o Everton Ribeiro um pouco mais, mas nem o Gabigol e nem o Gabriel tem jogado tanto assim com o Tite. Então é possível que eles estejam mais ou menos descansados aí para uma eventual participação no jogo contra a Chape no domingo. Batendo na porta é mais relevante. Tem né? também. Talvez poupe alguns jogadores no final de semana, se bem que a situação do Rogério talvez não seja para poupar. Falando desses dois, talvez eu não utilizasse no domingo para que eles estejam em boas condições para o jogo da Libertadores. Agora, ao mesmo tempo que a diretoria acredita, Grafite, que possa vir uma melhora com a chegada desses jogadores que estão nas seleções, né? Alguns já voltaram, como o Arrascaeta, o Isla, por exemplo. Se essa melhora não vir logo ali na frente, o problema vai continuar, né? E o Rogério vai estar sempre na caçapa ali, muito próximo de entrar na caçapa, né, Grafite? É difícil, né? Como o Rafa colocou, né, Felipe? Tem que ter um entendimento da diretoria de tudo isso que o Rafa colocou, né? A ausência de jogadores importantes na seleção, lesões, tudo isso a diretoria tem que botar na balança também para ver. E se essa confiança, essa certa confiança... Eu acho que a diretoria tem confiança no trabalho dele, senão já teria demitido o Rogério. Eu acho que existe a confiança por parte da torcida, por parte da diretoria. Por parte da torcida, alguns torcedores ainda não acredita totalmente no trabalho e gera essa dúvida. Um pouco de pressão, aquela coisa... Mas eu acho que tem que manter, né? Tem que acreditar no trabalho, tem que manter. O que eu ouço aqui no dia a dia, que o Rogério tem muita credibilidade com os jogadores, com a comissão, com a diretoria. Os jogadores gostam bastante. Só que às vezes o resultado não aparece e começa essas questões, né? Se ele está balançando ou não. Mas eu manteria o Rogério porque ele consegue administrar bem. E a temporada é difícil para todos, não é só para o Flamengo não, é para todos os clubes, vão passar por isso que o Flamengo está passando. E ao mesmo tempo que ele recebe jogadores aí, já provavelmente no domingo, ele corre o risco de perder o Bruno Henrique, por exemplo, né? O Bruno Henrique saiu com dores na coxa, fez exames e foi detectada uma lesão, um estiramento muscular na coxa esquerda do Bruno Henrique. Começou o tratamento, mas preocupa para a sequência, não só para o jogo de domingo contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro, mas também para o jogo do meio da semana, né? Tem Libertadores, jogo eliminatório, lá e cá, né? Contra o Defensa e Justiça da Argentina, e de repente pode perder um jogador importante para esses jogos decisivos.
É verdade que o Bruno não tem conseguido jogar bem também, né? Ultimamente, é uma questão a ser resolvida pelo Rogério, mas de toda maneira é o Bruno Henrique, né, Rafa? Eu acho que passa por essas questões de time também. Individualmente, o jogador sente quando o coletivo não está tão ajustado, né? E o Bruno Henrique jogando por dentro, se adaptar ao Pedro, que tem menos mobilidade do que o Gabigol, já demanda um período. E aí você tem um Michael partindo do lado do campo e não um organizador como o Arrascaeta, já demanda uma outra adaptação. Então tem muita mudança no entorno também, né? Então acho que o Bruno Henrique sente um pouco nessa questão, por mais que tecnicamente ele esteja sofrendo. Mas não dá para dissociar, né? Uma coisa vai estar ligada à outra. O cara é instável, o cara que não está se sentindo confortável em campo, talvez ele sinta uma queda de confiança que faz com que ele saia na cara do goleiro e não tenha a volúpia, enfim, o tamanho, a confiança para encarar o goleiro e fazer o gol, como em outros momentos da temporada. Não sei se vocês repararam e sentiram a mesma coisa, mas aquela passada larga do Bruno Henrique, aquela que ele atropela o adversário, né, literalmente, assim, eu não vejo ele conseguir fazer com tanta frequência mais, né? Não sei se é uma questão física. 2020 batendo nas... Vamos lá, você consegue. Eu quero ser o máximo. Aê! Costas de todos eles aí, a bagagem de toda a temporada anterior grudada. Você acha que pode ser isso, Grafite, essa sequência de jogos? Não sei nem se você concorda comigo, né? Que o Bruno Henrique talvez não esteja fazendo essa arrancada, aquela passada larga, aquela volúpia toda que ele tinha ali pelo lado esquerdo uns tempos atrás aí. É difícil, né? Como o Rafa colocou, né? A temporada passada bateram na porta, né? Não teve as férias, não teve aquele tempo de preparação, a condição física para a temporada, você consegue essa condição muito pelo que você faz na pré-temporada, né? E não teve pré-temporada para ninguém. E o Bruno é um jogador que depende muito da condição física dele, né? Um jogador já de 30 anos, de quase 30 anos, né? Se eu não me engano, o Bruno tem 30 anos. Sim. E os outros jogadores, outras equipes já o conhecem também, né? Sempre agora tem um marcando, outro na sobra também. Tudo isso faz com que o jogador perca um pouco a forma, né? Perca um pouco aquele foco, aquela determinação que o Rafa colocou agora, sair na cara do gol, não ter aquela mesma tranquilidade. Então tudo isso é normal acontecer. O Bruno não é aquele Bruno de 2019, mas ele melhorou nos últimos jogos. Eu vi uma melhora dele nos últimos jogos, o Felipe. É o que o torcedor do Flamengo espera. Vamos colocar agora imagens de um apagão do Flamengo, né? No começo do segundo tempo, no jogo contra o Atlético, o Flamengo que vinha fazendo um primeiro tempo equilibrado, ali sofreu demais. Uma série de ataques do Atlético que culminaram em 2 gols e mais lances de perigo para o Galo. O que aconteceu aí, Rafa? Acho que o Flamengo teve muita dificuldade, não só aí, mas é porque o jogo ficou mais amarrado na segunda metade do primeiro tempo. Mas a dificuldade com relação ao que foram algumas escolhas do Rogério. Eu acho que esse jogo é bem característico assim de questões... O momento é tão irregular que o treinador começa a tatear em direções que normalmente ele não faria se tivesse o grupo à disposição, se tivesse o elenco homogêneo que ele já teve em outros momentos à disposição. Era um Pedro, por exemplo, marcando o lado direito. E o Pedro não tem essa característica, né? Então você vê que no lançamento aqui no canto do campo, o Pedro já é batido. E aí não há pressão suficiente. Tá marcando alto, ou pressiona a bola, ou a linha de defesa tem que ficar atenta. E como os alas do Atlético, principalmente o Mariano, tiveram espaço para receber essa bola em profundidade, né? O Mariano não está sendo marcado nem pelo Michael. Se é que a gente poderia dizer que o Michael é o cara que cobre o lado direito, né? Da linha de 4 do meio campo. Então o Flamengo esteve muito exposto, como escolha do Rogério. Porque ele manteve Arrascaeta e Bruno Henrique por dentro. E Michael, o Pedro era o cara que marcava, em teoria, o Arana, né? E a mobilidade que tem o Hulk e o Savarino solto, o Cuca foi muito bem. Porque o Cuca bloqueou o Bruno Henrique com o Nathan Silva, tinha 3 contra 2 por dentro, os 3 zagueiros do Galo contra Bruno Silva e Arrascaeta, tinha o Arana atropelando o Pedro e tinha o Mariano com liberdade no corredor direito. E a mobilidade do Savarino e do Hulk gerando perigo, né? Então, no segundo tempo, isso só se soltou, assim, se desencadeou rapidamente. Mas o primeiro tempo, principalmente o princípio do primeiro tempo, já dava mostra desse espaço, né? E a defesa acabou sofrendo com esse espaço todo, né? Em vários momentos a gente viu os jogadores do Atlético praticamente no mano a mano ali com os defensores do Flamengo, né, Grafite? É verdade, né? Deu muito espaço, né? O Flamengo é um time que se caracterizou por ter a bola e quando ele perdia a bola, quando ele perde a bola, ele já recupera logo.
E quando você não tem essa recuperação logo, você fica exposto defensivamente, né? E mostrou ali. Mas o lance do primeiro gol é determinante para o resultado do jogo, viu, o Felipe, Rafa? Porque você vê, o Flamengo estava organizado taticamente ali defensivamente, e o Rodrigo cai, ele sai para dar um bote errado ali, dá um bote, ele perde o tempo da bola ali no cruzamento, e aí o Hulk entra nas costas dele, recebe a bola nas costas dele e acaba sair no gol ali, mas até ali o Flamengo sofria pressão, mas tinha a defesa organizada, mas aí aconteceu esse lance aí o Atlético cresceu no jogo. O Rogério Ceni ontem na entrevista coletiva, né, ele falou que o Flamengo está jogando com desfalques há 9 partidas. Então a gente preparou aqui... Tem quantas rodadas pro Flamengo? 10. Não, o Flamengo não jogou. O Flamengo jogou 9, né? Deixa eu ver aqui. Se não tiver jogado 8, jogou 8. Flamengo 8. Pois é. Tem Copa do Brasil no meio. Vamos colocar aqui na tela os números do Rogério Ceni do Flamengo nesses 9 jogos que ele citou, né? Esses jogos em que ele não teve o grupo completo, teve uma série de desfalques. Vamos tirar o grafite rapidinho aqui, ó lá. Então aí, ó. Curitiba 0, Flamengo 1, Flamengo 2, América Mineiro 0, Flamengo 2, Curitiba 0, Flamengo 2, Bragantino 3, aí na outra tela. Vamos virar a página aí? E o Flamengo fez um jogo bom contra o Bragantino. O Bragantino foi muito eficaz para matar no segundo tempo. Tivemos um pequeno probleminha, mas estão aqui os jogos, olha só. Confrontos contra o Coritiba na Copa do 2-1, Flamengo 2-1 no Fortaleza, depois derrota para o Juventude lá em Caxias 1-0, depois vitória sobre o Cuiabá, depois derrota no Fla-Flu e derrota para o Atlético Mineiro no Mineirão. 9 jogos, 5 vitórias e 4 derrotas, o aproveitamento de 55,5%. Agora você acompanha aí na tela os resultados que eu acabei de citar, né? Para você ter claramente aí tudo que o Flamengo passou nos últimos 5 jogos. Desempenho ruim contra o Galo. E mesmo assim, chegou a ter bola de empate no final do jogo, né? Depois do gol do Arão, o Arrascaeta saiu cara a cara. Contra o Juventude não teve jogo. O gramado do jogo contra o Juventude matou uma partida dessa sequência. Não acho que seja o momento ideal, longe disso. Não é uma defesa incontestável. Há questões a se debater. Mas que, para o que vive o clube, a ausência de jogadores relevantes, o que foi conquistado na última temporada, eu acho que é uma pressão desmedida, sim. Mas essa pressão desmedida, ela vem... Desde sempre. E é isso que não encaixa no discurso, né? Enfim. Olha, vamos fazer o seguinte... Rafa, Felipe. Fala, Grafa. O Atlético Mineiro e o próprio Palmeiras também teve muitos desfalques nessa mesma data que o Flamengo, né? Teve desfalques importantes também, conseguiram manter o nível de atuação, padrão de equipe, né? Eu não sei se vocês concordam, mas para mim o elenco do Palmeiras ele é melhor que o do Flamengo na questão da homogeneidade. Exatamente, porque você tira um, coloca outro, não faz tanta diferença como os titulares do Flamengo fazem, porque os titulares do Flamengo são muito acima da média do campeonato, né? E os titulares do Palmeiras são bons, mas o Palmeiras tem bons reservas. Os titulares do Palmeiras não são iguais aos titulares do Flamengo. Mas os reservas do Palmeiras são mais parecidos. Exatamente. Mas vai além. Os 2 jogos a menos do Flamengo influenciam nessa perspectiva, né? Porque você tem 12 pontos em 8 jogos. Imaginando que o Flamengo poderia vencer os 2, não estou dizendo que é uma certeza, ele estaria um ponto atrás do Galo, com 10 jogos, entendeu? Então isso também influencia no que é uma análise enviesada. Sim. Porque o Flamengo está 6 pontos a menos do que rivais dentro da competição. Não é uma certeza, até porque o momento é de instabilidade, mas a pontuação também é influenciada pelos 8 jogos até aqui. Né? Sim, certamente. A gente vai para um rápido intervalo, o primeiro do Troca, são 11h34. Na volta a gente vai falar sobre a final da Eurocopa, hein? Itália e Inglaterra, jogaço no domingo. E tem Palmeiras, tem muito mais aqui no Troca. Não saia daí, já a gente...